Veja, o Brasil tem 500 anos desde que ele foi descoberto. E com muito orgulho, eu posso te dizer que em qualquer pesquisa de opinião pública feita no Brasil, o meu governo sempre será considerado o melhor governo que o Brasil já teve. Porque foi exatamente no meu governo que nós geramos mais empregos, aumento de salário, nós geramos mais inclusão social, nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria, 40 milhões de pessoas ascenderam a um padrão de classe média, sabe? Se o governo do Lula foi tão perfeito, como ela diz, por que o povo deixou de votar no PT, para votar no Bolsonaro? Porque vivemos de culto à personalidade, de ciclos muito curtos, de voo de galinha, de consumismo, por manipulação de coisas. A tragédia, então, é essa. Você tem ali, no primeiro momento, Fernando Henrique, o país cresce com o plano real, o povo fica feliz e quebra o país e o PSDB nunca mais ganha a eleição. O Lula vem, aproveita um ciclo de preços muito altos dos produtos tradicionais brasileiros, soja, milho, proteínas animais, as commodities, né? E aí expande o consumo, a população fica feliz, dá 2 eleições e mais 2, com a Dilma, que o Lula escolhe sem ter ela nenhuma experiência, e quando os preços caem lá no fora, por conta da crise de 2008, o Brasil tem uma fratura exposta e a população que estava melhorando de vida se sente enganada, porque mais de 40 milhões de pessoas desceram de classe ainda no governo Dilma, desconstituindo-se o projeto do PT. E essa é a tragédia que nós estamos vivenciando hoje. Por que desceram, né, nessa escada novamente, de acordo com a sua avaliação, Ciro? A expansão do consumo não olhou para o lado da produção. Então, quando o Brasil expande o consumo e a produção está caindo, está definhando, os números são terríveis. O Brasil é o país que mais destrói a indústria na história do capitalismo mundial. E a indústria é um sintoma da modernidade, não é? Então, o que acontece com o Brasil? Seria pela aposta, muitas vezes, no capital financeiro, especulativo, até nas suas conexões com o internacional, porque essa é a prostração. Essa aposta no Brasil, no capital produtivo, que gera emprego, renda, faz a riqueza circular, tem mais lastro, apesar de menos lucro no curto espaço de tempo, mas, por outro lado, a gente me parece que observa que estamos vivendo uma sociedade fictícia, né? Completamente. Isso é exatamente o que explica o voo de galinha. Quando o real acontece, o plano real que eu ajudei a fazer lá com o Itamar, nós cessamos o imposto inflacionário e esse imposto que era transferido para a especulação fica no bolso do povo. O povo vai ao consumo e a gente não está ali cuidando da estruturação da produção porque fica há 30 anos o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo na ponta. E toda uma elite se organizou para ganhar dinheiro sem produzir um pão nem gerar um emprego, só na especulação financeira. Isso de fora para dentro e de dentro para fora acontece no Brasil. Resultado, a gente explode a importação. Quando os preços dos produtos tradicionais brasileiros vão bem lá fora, vão bem, a gente acha o dólar para pagar essa conta. Quando eles caem, eles oscilam, a gente quebra. Foi o mesmo filme. Então, com o Lula, o que aconteceu? O Lula expandiu o poder de compra do salário mínimo. Quando ele tomou posse, era equivalente a $100 o poder de compra. Quando ele entrega para Dilma, era 320. Então, 70% do trabalhador nordestino ganha, com carteira assinada, ganha o salário mínimo. Se você ganhava o equivalente para comprar a $100 e agora passa a ganhar 320, a sensação que você melhorou de vida é muito grande. Então, as pessoas ampliaram o consumo. São essas 40 milhões de pessoas. O crédito era 15% do PIB, passou a 55% do PIB. Explodiu o consumo, né? E depois o próprio crédito dirigido, Pronaf, crédito para agricultura familiar, o FNE, que no Nordeste estava congelado, tudo isso expandiu o crédito, foi tudo isso para o consumo. Resultado, a plataforma trouxe 40 milhões de brasileiros das classes mais pobres para o consumo das classes C e da classe B até. Né? As pessoas puderam comprar em prestações de passagem de avião, etc. O que acontece na sequência? A Dilma faz o salário mínimo em equivalência ao poder de compra cair de $320 para algo ao redor de 200. Ainda é muito melhor do que era antes, com a Dilma, mas cai quase um terço do valor de compra. O crédito vira inadimplência, porque a população que pegou 4% de desemprego quando a Dilma tomou posse vira 14%. E a inadimplência explodiu e 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. E aí são pessoas que achavam que iam ser coisas, que votaram do nosso lado a vida inteira e, de repente, no dia seguinte da eleição, se sentem enganados. Bota em cima disso a notícia da roubalheira generalizada em tempo
nobre da televisão, a novela, Sérgio Moro, essas manipulações todas da elite brasileira, deu-se a tempestade perfeita em que uma crise econômica e social vira uma crise política e o povo vai votar com ódio. E o cara que mais duramente representou essa crítica rasa, superficial, moralista, sendo um pilantra como o Bolsonaro, foi ele, Bolsonaro. Vocês acabaram de ver que o modelo político-econômico do PT morreu com Dilma. E qual é o plano do Lula se for eleito? Fazer a mesma coisa que já não deu certo. Os empresários brasileiros, os donos de fundos, os banqueiros, deveriam estar todo dia fazendo uma reza e pagando promessa para que eu voltasse a governar o Brasil. Vai dar mais dinheiro para banqueiros e anestesiar a população com programas sociais, enquanto a produção nacional é destruída e o povo continua independente e sem emprego. E o PT, o Lula, que nunca foram de esquerda, na verdade, aceitaram esta rendição, aceitaram a ideia neoliberal, né, e resolveram tentar um caminho de dourar a pílula, ou seja, de humanizar o caminho. Isso, evidentemente, deu nessa tragédia que está aí. Porque o Bolsonaro tem 2 anos de governo. Essa tragédia que está aí, né, 5 brasileiros são proprietários de 100 milhões o que 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média têm. Não existe nada parecido no mundo. 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, no Brasil, tem fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Né? Você tem o sistema tributário mais regressivo do mundo, que pune quem trabalha, pune quem produz e protege e praticamente não cobra nada de quem retém especulativamente capital e patrimônio. Na contramão das melhores práticas internacionais, e o PT não viu nada disso durante 15 anos, 16 anos, 4 eleições, enfim. E eu sempre fiz isso, escrevi livros, reclamei, e agora para mim encheu, eu não vou mais aceitar, não é, ficar nessa mistificação, nessa mentirada. E eles fizeram isso porque o pensamento progressista perdeu a referência teórica. Mas agora, eu cito sempre o exemplo, né? Agora nós precisamos devolver ao país um debate sobre um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto, ele tem que ter começo, meio e fim. Qual é o Brasil que nós temos? Qual é o Brasil que nós queremos ter? Né? Quanto custa isso? Quem vai repartir a conta em qual proporção? Essas são as grandes questões que nós temos que discutir. Qual é o prazo que o Brasil vai garantir que nós vamos ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos? 50 anos, 40 anos, 30 anos? Eu estudei e estou propondo que o Brasil ponha para si o desafio de dar ao nosso povo uma condição de vida igual à da Espanha em 30 anos. E começando agora, com indicadores claros, mortalidade infantil, matrícula no ensino superior, né? Compreendendo a necessidade de interromper a desindustrialização, restaurar um projeto nacional que devolva o Brasil a condição de protagonismo e pensar na economia digital. Porque do jeito que as coisas estão, o brasileiro daqui a pouco é inútil, sob o ponto de vista das novas práticas produtivas. Tudo isso é um pouco fazer, percebe? Um país que precisa importar máscara de proteção da China é um país que realmente precisa parar um pouquinho e pensar. E isso não aconteceu agora. Foi o lulopetismo, como o sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro concentrou em apenas 5 bancos 85% de todas as transações financeiras. Aí a Selic está em 2% e o cidadão de Ribeirão Preto desconta duplicar, está 40%. Por quê? Não é porque não tem regulação. Aí eles meteram agora a autonomia do Banco Central, que acaba sendo apropriado pelos bancos.